Produção textual, terceiro ano. Vamos falar no momento da produção escrita. Fábula. Vamos conhecer o gênero. Vamos falar de uma pequena pesquisa que iremos fazer. Então, turma, nós vimos que as fábulas são histórias curtas e que apresentam uma moral, o que nos incentiva a refletir sobre algum aspecto. Ótimo! Conhecendo um pouco mais desse gênero. É um texto narrativo. Geralmente divide-se em que? A apresentação, né? O conflito, o clímax e o desfecho. Nós vimos essa estrutura, né? A apresentação é a situação inicial, o conflito é o acontecimento, o clímax é o ponto mais alto, né, da história, e o desfecho é o fim. De modo geral, apresenta o quê? Personagens do mundo animal, com características humanas, né? Geralmente os animais falam na fábula e na vida real não. É um texto curto, né? Rápido, simples. O narrador da história não participa dos acontecimentos, ou seja, ele não é o personagem, ele é apenas um observador. Outro ponto, apresenta uma lição de moral, um conselho ou um ensinamento. E o último ponto, na maioria das vezes, o tempo dos acontecimentos é passado e são usadas expressões como um certo dia, em uma tarde de outono, certa vez, entre outras expressões. Você sabia que em uma fábula podem também aparecer diálogos? Esses diálogos recebem o nome de discurso direto. Nós vamos ver um pouquinho do que é o discurso direto. É a fala dos personagens, geralmente acompanhados de travessão. Eles conversam entre si e geralmente cada fala ela é introduzida por um travessão. Observe, tenho muita pena da pobreza em que vive. Disse, venha morar comigo. Na cidade você verá como lá a vida é mais fácil. Um ratinho não está falando para o outro. Mas também existe o discurso indireto. O que é isso? É a reprodução da fala do personagem, né? Ou seja, o narrador conta o que o personagem falou. Não é o personagem falando naquele momento, e sim o narrador falando daquele personagem. Igual quando a gente fala assim, o nosso amiguinho falou isso, 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 a gente está fazendo um discurso indireto, a gente está reproduzindo o que ele disse, tá? Por exemplo, vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele, comentando que tinha muita pena da pobreza em que ele vivia e que a vida na cidade era mais fácil. Viu a diferença? Então, agora você vai observar a cigarra e a formiga e vai identificar toda essa estrutura de uma fábula.